Muito bem, estamos iniciando aqui a nossa primeira aula. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos iniciar aí mais uma aula, né? A primeira aula deste ano de 2022. Conforme eu havia prometido, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Olá a todos, boa noite, aqueles que estão chegando agora. Obrigado, doutor Alberto. Feliz ano novo, né? Feliz 2022, aí cheio de sucesso, né? Saúde, paz, sucesso, é isso que a gente sempre deseja, né? Para nós e para os outros. Então, hoje nosso bate-papo vai ser um bate-papo interessante, e eu quero falar, né, sobre a questão de planejamento estratégico. Nossa aula será, né? Planejamento estratégico e planos de negócio para meu escritório de advocacia. Eu queria saber, parece-me que o som está bom, né? Vocês estão me ouvindo, tá certo? Eu não vou desligar hoje os comentários, tá certo? Para eu ficar, de repente você vai ter alguma pergunta para fazer, tá? E uma dica, se eu terminar a aula e você tiver uma pergunta para fazer, pode deixar, porque é assim, eu vou deixar o vídeo gravado, tá certo? O vídeo vai ficar gravado. E aí quando ele volta, aí você pode deixar a sua pergunta ou pode mandar a pergunta no direct, não tem problema nenhum, tá bom? Aí eu respondo para vocês, tá? As dúvidas que vocês têm. Muito bem, vamos lá então. Primeira coisa, eu coloquei no post que eu quero esclarecer um fato que é extremamente importante para nós. Cuidado com aquele pessoal que se classifica como coach, né? Eu tenho sempre pedido para vocês tomarem muito cuidado. Por quê? Claro, quando o coach é sério, se bem que eu acho que se você tiver alguma dúvida profissional, eu indico um psicólogo profissional. Né? Por quê? Porque as pessoas acham que psicólogo é só para quem está passando um problema de saúde, quando na verdade não é. Às vezes você precisa melhorar o seu estado mental, o seu estado emocional. Vocês sabem, né, que a minha especialidade é direito médico e eu confio muito nos profissionais da área da saúde e eu acho que muitas vezes é melhor do que o coach. Porque eu não gosto de algumas colocações que são feitas, como por exemplo, você já deve ter ouvido falar que a faculdade de Direito, a chamada é assim: vou ensinar a você o que a faculdade de Direito não te ensinou. Gente, para. Quero dizer para vocês que a faculdade de Direito não ensina empreendedorismo, administração e marketing. Isso você precisa cuidado com essas jogadas aí, tá? Isso é uma jogada de marketing, de publicidade. Faculdade de Direito não ensina empreendedorismo. Faculdade de Medicina também não ensina empreendedorismo. Engenharia Civil ou Engenharia não ensina. Por quê? Porque o foco não é empreendedorismo. Se você quiser saber como empreender, se você quiser saber como fazer um planejamento publicitário, você tem que fazer um curso de especialização. E aí, ou um curso. Por exemplo, eu estava fazendo um levantamento e eu vi que o Sebrae, aqui em São Paulo, o Sebrae tem um curso extremamente importante que diz assim: como montar um escritório de consultoria, que é o mais próximo em relação ao direito. Então, se você tiver dúvida, vai para o Sebrae, né? Por quê? Porque às vezes você pega esse pessoal que diz assim: eu vou te ensinar a fazer captação de cliente, você vai ganhar R$1 milhão do zero. Eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu tenho um escritório que eu tenho vários clientes, que eu tenho aí como eu vou dizer assim para vocês, eu tenho lá uma fórmula para fazer captação de cliente. Eu vou falar, eu vou explicar isso? Claro que não. E eu não estaria perdendo tempo vendendo curso. E às vezes você pega ali, né? É verdade, a doutora Simone está falando que a OAB fez um convênio com o Sebrae aqui em São Paulo. Isso é importantíssimo. O Sebrae é sério, é uma instituição séria, uma instituição de ensino extremamente séria. E aí na sua cidade, às vezes você não está em São Paulo, você veja se tem o Sebrae aí para você observar quais são os cursos.
tá? Às vezes você pega aí alguns advogados que dizem assim, eu vou te ensinar a fazer captação de cliente. Aí você pega o nome desse advogado, não sei se alguém já fez isso, eu já fiz. Aí eu entro lá no Tribunal de Justiça, se o advogado é de São Paulo, eu entro no Tribunal de Justiça, eu vou ver ali quantos processos ele tem. Às vezes ele tem 4 processos, 5 processos. E eu fico pensando assim, eu advogo há quase 30 anos, né? Eu comecei a advogar em 1996 e cometi os mesmos erros que vocês cometem. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Na minha época era muito mais difícil advogar do que hoje. Olha, eu não conseguia conversar com meus clientes, eu não conseguia me mostrar para o público-alvo. Hoje eu consigo. Estou fazendo uma live aqui com vocês, estamos batendo um papo, eu posso fazer reunião online. Na minha época a gente se formava, obrigatoriamente tinha que ter um escritório físico. E esse foi meu primeiro erro. A gente vai comentar de alguns erros que eu cometi durante todo esse tempo aí, no início da advocacia, e aí eu fui acertando. Então, vamos lá, né, entender, em primeiro lugar, para que serve a faculdade de Direito. Quando você se forma, você tem aqui, eu anotei 4 pontos para a gente discutir aqui. Primeiro eu quero fazer uma releitura do que é uma advocacia. Quando você se forma, quais são as opções que a faculdade de Direito vão dar? A primeira opção que a faculdade de Direito te dá é concurso público. Vocês sabem disso. Terminei a faculdade de Direito, vou prestar concurso público. Então, concurso público é uma possibilidade. É a primeira possibilidade. Na minha época, quando a gente terminava a faculdade, a gente pensava em prestar concurso público, né? Segundo, qual é a segunda opção? É ser advogado corporativo, né? Trabalhar nas grandes e médias empresas. E aí eu já vou dizer para vocês, eu conheço o mercado corporativo. Não é só uma pós-graduação, você tem que ter, além da pós-graduação, você tem que ter um domínio da língua portuguesa, tem que ter domínio do português jurídico. Estou dizendo para o jovem advogado, você que está se formando agora, né? E depois nós temos a atuação do advogado, não necessariamente na área da judicialização. Por quê? Porque nós temos hoje, por exemplo, eu tenho colegas que são advogados e são gestores, né? Principalmente, vocês sabem que eu atuo na área do direito médico, eu tenho muitos colegas que são advogados e são gestores, certo? Então veja, é importante você observar que a advocacia autônoma é por último. Aliás, você sabe que lá na faculdade de medicina eu estou lançando uma pós-graduação de compliance em saúde, e aí eu sempre digo, cuidado, você tem que fazer uma pós-graduação que esteja ligado exatamente com aquilo que você gosta. Não é claro que se eu for falar em direito médico, eu vou dizer as vantagens de direito médico, mas se você estiver numa região, por exemplo, onde você vê que o direito médico não seria um nicho de mercado para você, você tem que fazer análise. Como é que eu vou fazer a análise? Eu te dou uma dica. Amanhã, ao chegar ao seu escritório, ou se você estiver trabalhando no home office, faça um levantamento de quantos processos você tem no seu escritório e veja qual é o maior número de demandas que você tem no seu escritório. Isso é muito importante. Porque quando você sabe qual é o maior número de demanda, você sabe que esse é o seu foco. Aliás, eu vou dizer no final da nossa live quais foram os principais erros que eu cometi. E o primeiro erro que eu cometi foi exatamente atuar em todas as áreas. Eu não estou dizendo para você, quem está iniciando agora, que você não deva atuar em todas as áreas. Eu acho um pouco arriscado, nos 2 ou 3 primeiros anos, você fazer uma coisa só. Por que eu acho arriscado? Porque você, né, vai precisar ser referência ao longo do tempo. Tá? A doutora está dizendo que já ouvi que a advocacia autônoma é morrer pobre. Dependendo da situação, é verdade. Tá certo? Dependendo da situação, é verdade. Então, veja, quando você faz uma pós e você vai investir naquela pós que você fez, então, às vezes, eu vejo assim, os alunos falando assim, eu fiz 8 pós-graduações. Eu falo, como assim você fez 8 pós-graduações?
Não, se você fizer uma pós-graduação integrada à sua atuação, quer dizer, você tem que se identificar. Qual é o maior número de demanda que você tem aí no seu escritório? Primeira coisa que você tiver. Agora, é lógico, se você disser para mim assim, antes que eu esqueça, depois a gente vai falar do planejamento estratégico, mas um dos nichos de mercado que eu enxergo hoje é a assessoria empresarial. Por que assessoria empresarial? Porque se você dá assessoria jurídica empresarial, você consegue um fixo. E esse fixo é importante. Esse fixo é importante. Você tem que saber quanto você vai ganhar por mês. Né? Não estou, vamos dizer assim, falando mal da profissão de vendedor. Tá? Mas nós não somos vendedores. Eu estou depreciando a profissão de vendedor. Nós não somos vendedores. Nós temos que saber efetivamente quanto nós ganhamos por mês. Você não pode viver de alvará. Não dá para você viver de alvará. Você tem que saber qual é o prolabore, quanto que eu ganho por mês no meu escritório. Qual é o fixo que eu vou fazer por mês no meu escritório. Depois, numa outra... O pessoal está perguntando se vai ter curso, se não vai ter curso, tal. Eu não vou dar curso disso. Eu vou bater um papo com vocês, tá certo? Vocês sabem que eu sou professor de pós-graduação. E isso aconteceu... Por que eu resolvi fazer essa aula? Não é nem live, é uma aula que eu vou mostrar para você como nós fazemos um planejamento estratégico, um plano de negócio. Então, o primeiro ponto que você precisa... eu fiz pós em Direito Médico, eu fiz pós em Direito Consumidor. Vamos focar na pós de Direito Médico, na área de Direito Médico, vamos focar na pós de Direito do Consumidor. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, então, o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar da advocacia autônoma. Tá certo? Uma outra hora eu falo sobre concurso público, uma hora eu falo sobre advocacia corporativa, mas vamos, o advogado atuando em outras áreas, mas hoje eu quero falar sobre a advocacia autônoma, tá certo? Muito bem. Primeira coisa, você tem que entender que nós não somos empreendedores, que nós não somos administradores e que nós não entendemos de marketing. Então, eu quero dizer... então foi uma falha na faculdade? Não, de novo. O seu curso se chama Ciências Jurídicas. Não é Ciências em Administração. É Ciências Jurídicas. Tá? Então, realmente, a faculdade de Direito não te ensinou a administrar, a fazer publicidade e nem a ser empreendedor, porque esse não é o objetivo de uma faculdade de Ciências Jurídicas. É a mesma coisa, volto a dizer, falar para o médico que ele, na faculdade de medicina, né, vocês sabem que eu estou na faculdade de medicina do ABC, e não tem empreendedorismo para médico, não tem publicidade para médico. Por quê? Porque é ciências jurídicas. Então, cuidado com esse discurso de que eu vou te ensinar aquilo que a faculdade de Direito não te ensinou. A faculdade de Direito te ensinou, sim, o que tinha que ensinar. A partir daí é que você escolheu, por exemplo, ser advogado autônomo. Uma hora a gente vai falar, quando falar de advocacia corporativa, eu fui diretor jurídico, então eu sei quais são as qualidades que você precisa ter para ser um advogado corporativo, tá? Muito bem. Então veja o seguinte, primeira coisa que você precisa observar, e aí você vai anotar aí, antes de advogar, eu já estou com o escritório, já estou. Então você vai pensar no seguinte, a minha pergunta é, e aí eu queria saber de vocês, quem é que já fez planejamento estratégico para este ano? Coloca aí para eu saber se alguém já sentou, né, essa semana, a partir de semana volta tudo, e eu quero saber se você já montou um planejamento estratégico aí no seu escritório. Coloca aí que eu quero ver nos comentários se, professor, eu já fiz o meu planejamento estratégico, eu já fiz o meu plano de negócio. Quero saber. Dificilmente alguém sentou para fazer um planejamento e um planejamento estratégico, um plano de negócios. Por quê, gente? Porque a gente não tem essa ideia de fazer um planejamento estratégico, um plano de negócio. A gente acha que o nosso escritório de advocacia, aliás, quando eu comecei, o meu escritório de advocacia era totalmente, doutora Úrsula está dizendo, eu fiz o meu planejamento, sim, montei, bacana, isso aí é legal, tá? Estou fazendo, bacana. Hoje a gente vai, eu vou passar aqui algumas dicas, aí vocês vão dizer, mas professor, por que você sabe fazer? Vocês não podem esquecer que eu dou aula
disciplina na Faculdade de Medicina do ABC, no MBA em Administração Hospitalar, tá? Dr. Jefferson, nada, meu planejamento é somente conseguir fazer a pós. Tem toda a razão, não é só fazer a pós, é você começar a fazer um planejamento estratégico, né? Meu marido foi transferido, estou mudando de estado, não tem problema nenhum, pega a OAB e faz o seu planejamento estratégico. O planejamento, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então aí você vai anota aí, tá? Depois se você não anotar, você assiste a live novamente, e aí você vai anotar. O que é um planejamento estratégico? Primeira coisa, anote aí o conceito, é um conjunto de ações para estabelecer um plano, é um conjunto de ações para estabelecer um plano para atingir os objetivos traçados. Então veja, se você não tem objetivo traçado, como é que você vai fazer um planejamento estratégico? Se você não tem um plano de negócio, como é que você vai achar que seu escritório vai... Primeiro erro que eu fiz quando eu montei o meu escritório é não ter um planejamento estratégico. Eu achava que o escritório de advocacia não precisava. Eu achava que o escritório de advocacia podia... Eu comecei o ano, vou esperar a cliente chegar, que aí já é um outro problema, tá certo? Não é para esperar a cliente chegar. Infelizmente ou felizmente, a advocacia mudou, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna dizendo: professor, estou quase pegando meu currículo, saindo visitar os hospitais para entregar. Eu falo isso no curso de pós-graduação, para vocês visitarem os clientes. Hoje a advocacia é ativa, gente. Ela não é aquela advocacia passiva. Eu faço isso hoje, tá? Se eu ficar sentado só esperando, eu tenho que fazer uma advocacia ativa. E o que é fazer advocacia ativa? É visitar os clientes. Agora, se você não tem um planejamento estratégico, se você não tem um plano de negócio, você não sabe nem quem você vai visitar, né? Então, por exemplo, pessoal aí da pós-graduação de Direito Médico e da Saúde. Primeira coisa que eu tenho que saber, e aí a gente vai falar, eu vou começar com o planejamento estratégico de Direito Médico, olhando o consumidor, para você entender como que você vai fazer. Então, primeiro ponto. Então você já sabe que você vai ter que definir algumas estratégias. Primeira pergunta que você tem que fazer para você. Você tem que definir o meu público, qual é o seu público-alvo. Qual é o seu público-alvo? Primeiro, não dá para você colocar como público-alvo. Vamos pensar no direito médico. O consumidor, ou no direito do consumidor, a empresa e o médico. Por que não dá para eu fazer isso? Porque eu não sei como que eu vou atingir o médico, o consumidor, como que eu vou atingir a empresa. Porque cada plano de negócio, cada planejamento estratégico depende do público-alvo. Então, por exemplo, pergunto para você, tá? Veja o seguinte, a doutora falou exatamente isso, né? Eu tenho que tirar, né? Desculpa a expressão, vou repetir aqui, eu tenho que tirar a bunda da cadeira. Então, por quê? Porque a nossa advocacia hoje é ativa, tá? Então, quando eu falo em planejamento estratégico, a primeira coisa que eu tenho que pensar, quem é o meu público-alvo? Quem que eu preciso atingir? Quem que eu preciso atingir? Ah, eu quero advogar. Então, vou pensar aqui, dentro do direito médico, qual é uma área de atuação? Eu quero pegar aqui vítima de erro médico, por exemplo. Então eu tenho que fazer um planejamento estratégico para atingir essas pessoas que foram vítimas de erro médico. Segundo, eu quero fazer defesa dos médicos que foram processados. Então eu tenho que primeiro definir quem é o meu público-alvo. Primeiro eu teria, até se eu tenho 2, 3 anos de advocacia, eu preciso estabelecer a área de atuação. Eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários quem é que já definiu a área de atuação para esse semestre. Eu vou atuar no direito civil e qual é a sub-área? Eu vou atuar no direito do trabalho, qual é a sub-área? Alguém já fez isso? Já estabeleceu aí? Coloca nos comentários aí para a gente ir norteando aqui, né, essa definição do seu público-alvo, né? Qual que é o seu público? Você já definiu? O que você vai fazer nesse primeiro semestre? Você vai atuar, por exemplo, eu vou atuar no direito médico. Quem fez pós-graduação comigo no direito médico sabe que tem várias vertentes. Eu preciso escolher um nicho. A doutora Úrsula está colocando, eu vou atuar em família, eu vou atuar aqui em sucessões, direito
direito da saúde. Mas aí você vai precisar... o doutor estou mais perdido do que cego em tiroteio. Consumidor. Primeira coisa, pô, direito do consumidor. Aí é que tá. Quando você fala em direito do consumidor, é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando você fala em direito do consumidor, qual é a área de direito do consumidor que você vai atuar? Esse que é. Você vai fazer direito bancário, você vai fazer direito... Eu estou vendo que vocês estão colocando duas coisas. Então, imobiliário e direito médico da saúde. Não dá para você fazer isso neste semestre. Você vai dizer assim, mas como assim, professor? Só direito médico, erro médico. Tá, então, né, nunca consegui estabelecer. Então, tem que estabelecer plano de saúde. Tá? Então, eu sempre falo assim, pega a sua pós, que você fez um legado, escolha um nicho, mas para você escolher esse nicho, escolha um nicho viável. Tá? Eu quero dizer para vocês que antes de eu fazer a crítica, eu morei lá, em São Mateus. Não sei se alguém conhece aqui em São Paulo, São Mateus. É Zona Leste, eu morei em São Mateus, eu morei na rua Lívio Zambecari. Era número 116, hoje tem um CNA lá, não sei, é uma escola de inglês, não sei se ainda tem lá, tá certo? E um dia eu conheço São Mateus, um dia eu estava dando uma palestra e uma aluna que mora em São Mateus disse assim, professor, eu quero ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro com família e sucessões. Eu dei risada, né? Por exemplo, a doutora Simone está no Tatuapé. São Mateus fica para lá de Tatuapé. O pessoal que mora em São Mateus tem uma renda um pouco menor do que trabalha no Tatuapé. Agora, eu vou ficar rico trabalhando com família e sucessões em São Mateus? Não vou. Por quê? Não é discriminação. Falei para vocês que eu moro em São Mateus, eu morei em São Mateus. Você precisa saber se o lugar onde está o seu escritório realmente vai corresponder a esse nicho de mercado que você está propondo. Quando você diz para mim que você vai atuar em direito imobiliário e direito médico, você já perdeu o foco, tá? Então, primeira coisa, porque quando você faz um plano de negócio, eu dei o conceito de planejamento estratégico, eu quero voltar aqui no conceito de planejamento estratégico para você anotar. O planejamento estratégico é um conjunto de ações para estabelecer um plano para atingir os objetivos traçados. Primeira coisa. Segundo, vamos ao plano de negócio. Agora eu quero conceituar o plano de negócio. Então, anote aí. Plano de negócio é um documento de planejamento. Então, você tem que fazer e você tem que escrever. É um documento de planejamento que irá descrever, primeiro, o seu negócio. A primeira coisa que você tem que fazer é descrever o seu negócio. Pô, professor, mas é um escritório de advocacia. É para você poder escrever qual é o seu negócio. Primeira coisa, certo? Segundo, você tem que estabelecer os objetivos do seu negócio. Ó, tô fazendo um plano de negócio. E aí eu vou estabelecer quais são os passos. Então eu quero agora eu quero compartilhar com vocês, eu quero que vocês compartilhem comigo. Quando você colocou que vai fazer família e sucessões, que você vai fazer direito médico, ou que você mora aí, né? Quero perguntar para você, você já estabeleceu quais são os passos que você vai dar para alcançar esse objetivo? Você já fez? Quem foi meu aluno, ou quem é meu aluno, sabe que eu digo assim, eu falo muito da vida louca advogada. Vida louca advogado, né? Vida louca advogado. Começar um escritório este ano sem fazer um planejamento estratégico ou um plano de negócio, não adianta. Então, a doutora Débora disse não, eu não fiz. Esse é que é o problema. A gente precisa colocar a meta, então não dá. Por que não dá para atuar em direito médico e direito imobiliário? Né? Eu preciso estabelecer o que eu vou fazer na área primeiro. Eu quero atingir condomínios. Então eu deixo um pouco direito médico, trabalho com condomínios pelo menos um semestre. Depois eu vou para o direito médico e digo assim, agora eu vou trabalhar com erro médico. Eu não sei se vocês estão me entendendo, eu vou contar uma história para vocês, que aconteceu comigo.
Quando eu fui contratar um profissional de marketing, tá certo? Quando eu fui contratar um profissional de marketing, nós sentamos, porque eu não sei fazer marketing. Vocês lembram da minha fala? Eu continuo não sabendo. É uma coisa assim que eu não sei se eu vou aprender. Então o que eu faço? Eu contrato profissional para fazer isso para mim. Vocês viram que eu postei uma nova logomarca, né? Um logotipo aí no Instagram. Quem fez foi uma profissional. Profissional, não é o sobrinho que fez, tá? Não é o sobrinho, tá certo? Não é o sobrinho. Então veja, é interessante que você contrate um profissional. Ah, professor, mas eu não tenho. Economiza, então é melhor você não usar logotipo. Economiza e contrata um profissional para você fazer a sua... Por quê? Porque isso vai te representar. Vai te representar. Ok? Então veja o seguinte. Quando você faz um plano de negócio, ele vai permitir você visualizar principalmente a viabilidade desse negócio. Porque quando você vai falar em viabilidade, eu vou só para você observar aqui, tá? Então anota aí como elaborar seu plano de negócio, tá? Porque eu vi que muita gente, alguns disseram que já tem os mecanismos para atingir esse público-alvo. Então não adianta você dizer para mim que você vai atuar no direito do consumidor, mas qual é o nicho, né? Então eu ia contar a história e eu acabei esquecendo. Eu sentei com o pessoal de marketing, o cara de marketing olhou para mim e disse assim, o que você faz? Eu falei, eu sou advogado. Ele disse, sim, mas o que você faz? Eu falei, eu sou advogado. Ele falou, tá, mas você faz o que na advocacia? Ah, eu atuo na área do direito médico. Ele falou, tá bom, mas o que você faz na área de direito médico? Eu falei, eu faço erro médico, eu faço plano de saúde. Ele falou, tudo isso, né? Por que tudo isso? Porque não dá para você fazer um planejamento estratégico e um plano de negócio abordando tudo isso. Professor, eu estou fazendo um planejamento, um plano de negócio para o direito médico, entrou uma reclamação trabalhista no meu escritório, eu pego? Pega. E se eu não souber fazer? Vai fazer junto com um colega que seja da área de direito do trabalho. Eu estou fazendo meu plano de negócio sobre direito do consumidor, direito bancário, seguro, apareceu um criminal, eu pego? Pega. Por que eu estou dizendo isso? Porque o dia que porque aí você tem o detalhe de você também construir um escritório corporativo. Como é que eu começo um escritório empresarial? Eu tenho gerentes de carteira no escritório. Então eu tenho o gerente do direito civil, eu tenho o gerente do direito do trabalho, eu tenho o gerente do direito tributário. Eu não entendo disso. Eu entendo de assessoria jurídica para hospitais. Então eu me especializei em direito médico. Se eu tiver um caso de direito tributário, eu preciso levar o gerente de direito tributário juntamente comigo para fazer reunião lá no hospital. Se tiver uma questão contratual tudo bem, eu dou conta, está na minha área. Mas aquilo que... teve um médico que foi dispensado, ele entrou com a reclamação trabalhista. Vai o gerente de direito do trabalho juntamente comigo para a gente sentar e resolver o problema. Então é isso que eu quero dizer. Você não precisa perder cliente, mas você precisa sim, ao longo da sua carreira, as pessoas precisam te identificar, o seu escritório, ou você como referência em determinada área do mercado. Então, vou dar uma dica. Você tem aí uma questão importante. Eu vou atuar na área X, Y e Z. Vai escolher uma sub-área. Você precisa escolher uma sub-área. Percebeu? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu estou aqui na faculdade legal, professor, eu posso fazer mais de uma pós-graduação? Claro, eu vou fazer por exemplo, teve gente que fez pós-graduação em direito médico e fez pós-graduação em direito do consumidor. Eu estou fazendo pós-graduação, as pós-graduações que eu estou fazendo, elas estão acrescentando um conhecimento. Não quer dizer que eu efetivamente vou atuar numa determinada área. Não, ela está agregando conhecimento, porque a hora que eu for sentar com uma empresa para conversar, eu tenho, né, essa visão sistêmica, né, do todo, mas eu tenho a visão da minha área. Percebeu? Então eu vou fazer pós-graduações que estejam interligadas à minha atuação. Isso é importante. Muito bem. A partir daí,
a partir daí, o que acontece? Primeira coisa, quando você fala de elaborar o plano de negócio. Primeira coisa, você vai anotar aí o seguinte: a descrição de sua atuação na área jurídica. O que eu vou fazer? Tá certo? O que eu vou fazer? Tem pós-graduação, sim, em Direito do Consumidor na Faculdade Legal. Nós vamos lançar posteriormente as pós tradicionais, né? Direito médico já foi lançado. Então, quem for fazer Direito do Consumidor, aguarda um momentinho, que logo, logo o Legal estará lançando pós-graduação em Direito do Consumidor. Muito bem. Então, a primeira coisa que você vai, coloca aí no papel, escreve aí. Vou fazer uma descrição da minha atuação. E aí você vai fazer uma outra coisa. Eu quero que você anote qual é o diferencial, o seu diferencial no mercado de trabalho. Qual é o seu diferencial no mercado de trabalho? Em outras palavras, o que faz um cliente cruzar a cidade e me contratar. Tá certo? Percebeu? Não é verdade? O que eu tenho que oferecer para eles? Gente, para de ficar fazendo meme em recesso contra cliente. Sabe por quê? Porque dá a impressão que você detesta cliente. E é o cliente que está te pagando. Você percebeu? Né? A doutora, acho que a doutora Marli está perguntando o que é o justo, professor? Você que vai saber. 50%? Eu não vejo problema nenhum. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Na Faculdade de Medicina do ABC tem muito judeu. E eu aprendi uma coisa com eles. Eles diziam assim para mim: professor, quer dinheiro, deixar o dinheiro correr? Pessoas que estão ao seu lado também precisam ganhar dinheiro junto com você. E aquilo me bateu profundamente. Eu digo, é verdade. Eu tenho que fazer com que as pessoas ganhem dinheiro juntamente comigo. Certo? Olha, se chegou, né? Outro detalhe, gente. Eu falo dos memes, né? A doutora estava falando, sabe por quê? Porque o cliente está te pagando. Mas ele não está me pagando. Azar seu. Ninguém mandou você não cobrar. Né? Eu queria que você se colocasse no lugar do seu cliente. Você, um advogado que você mandasse mensagem. Aliás, gente, tira do WhatsApp. Tira, por favor, do WhatsApp aquela mensagem que você não está disponível. Às vezes o aluno me manda uma pergunta do legal, uma dúvida, eu respondo assim, não podemos atender. Você está ganhando muito dinheiro para botar uma mensagem dessa. Seu professor, que tem 30 anos de advocacia, não coloca a mensagem dizendo que eu não posso atender. Sabe por quê? Porque se o seu cliente tiver com um caso urgente, ele receber uma resposta daquela, ele não volta a ligar, ele vai procurar outro advogado, Não vamos nos achar importante antes do tempo, não. Você está dispensando? É horrível você mandar, se coloca no lugar do seu cliente. Vai mandar um WhatsApp para o advogado, precisa, né, conversar com o advogado e recebe. No momento não podemos atender. Vocês já sabem aquela coisa, né? Então não coloque. Então vamos voltar aqui. Primeiro, faça uma descrição daquilo que você vai atuar. Só que eu vou pedir para você escolher só um nicho. Dentro do direito médico, escolha um nicho. Dentro do direito tributário, escolha um nicho. Dentro do direito do trabalho, escolha um nicho. Primeiro você tem, né, de escolher o seu nicho. É em cima desse nicho que você vai fazer o seu planejamento, o seu plano de negócio. Então, por isso estou dizendo, faça a descrição. E aí você coloca assim, qual é a minha característica, qual é o meu ponto forte que faz com que o meu cliente venha me contratar, tá certo? Venha me contratar, tá certo? O pessoal está dizendo assim, como é que eu escolho uma área? Mesmo você trabalhando com 4 advogados, para você fazer um planejamento de negócio, você tem que fazer por parte. Deixa eu fazer só uma observação, vou usar o Boticário como exemplo, tá? Você percebeu que quando o Boticário faz propaganda, ele não faz propaganda de perfumes, ele faz propaganda de um lançamento, ele faz propaganda de um perfume. Essa é a ideia que eu estou dizendo para você. Quando você fizer um plano de negócio, são 4 advogados, deixa os 3 advogados trabalhando e você trabalhando e faça um planejamento de negócio para uma área.
Durante uma semana, gente, tem que ser uma semana que você precisa fazer o planejamento. Para ele poder, tá? A live vai ficar salva, para ele poder girar. Com menos de uma semana ele não gira, certo? Mas escolha bem o nicho, porque de repente você pode escolher um nicho que não vai viabilizar. Porque se você começar a pensar, como é que eu vou fazer a captação desse cliente aqui na minha região? E você não achar a fórmula, porque você tem que pensar, é reflexão, tá? Você tem que pensar. Não adianta, é como eu falei, não adianta em São Mateus achar que você vai ganhar muito dinheiro fazendo divórcio e separação. Não vai. Talvez direito previdenciário, sim. Direito do trabalho, sim. Tá certo? Então veja. É importante você estabelecer nichos de negócio. Não estou dizendo que você vai fazer um nicho de negócio. Tá certo? O que eu quero que você entenda é que você vai fazer um plano estratégico, um plano de negócio para cada sub-área do direito. Trabalha um semestre. Quando ela já estiver rentável, você passa para outra. Isso não quer dizer, de novo, que você vai deixar de pegar outras ações que vão entrando no seu escritório. Mas que você tem que ter um nicho de negócio. Então, por exemplo, este semestre eu vou trabalhar com ações judiciais contra médicos, né, que cometeram erros. Então, eu vou trabalhar esse semestre. Semestre que vem, vou trabalhar contra planos de saúde, por negativa de tratamento. Vou trabalhar mais. Não sei se vocês entenderam. E as outras ações que forem entrando, eu vou pegando. Então, voltando aqui. Primeiro, faça a sua descrição na área. Segundo, pense qual é o diferencial que você tem, que você vai fazer com que as pessoas venham te contratar. Muito bem. Uma coisa que você tem que pensar e tem que escrever até na hora que você for conversar com o cliente. Quais são os benefícios que você vai trazer para o seu cliente? Porque o dinheiro, os honorários vêm, mas você não pode pensar só nos honorários. Pense que aquela pessoa que está te procurando, ela está com um problema muito sério e que você precisa resolver este problema. Percebeu? O que eu posso oferecer? Você já imaginou eu que atuo na área da saúde? Que vem pessoas que foram vítimas de erro médico, que precisa fazer um tratamento, tá? Então você pode fazer. A doutora Fátima está perguntando se pode ser 1 ano. Pode, mas você precisa fazer o que a gente chama de retroalimentação, porque de repente você faz 3, 4 meses, você não conseguiu fechar 1 ou 2 contratos, então você já tem que trocar a área, porque aquele feedback que você deveria receber, você não está recebendo. Então a sua atuação não está sendo. Então, claro que você precisaria contratar alguém para fazer isso, mas eu já sempre dou a dica para vocês, muda a foto do seu perfil, tá? Não coloca cachorrinho, não coloca floresta, não coloca a logomarca do seu escritório. A pessoa quer ver você e sorria, né? Quando você for colocar a foto, tá certo? E sem máscara, gente. Qual é o motivo de você tirar uma foto, colocar no seu perfil com máscara? Me fala, Zé. Você está fugindo do credor? Né? Tá devendo? Não, as pessoas querem olhar no seu WhatsApp, querem olhar no seu perfil profissional, Instagram profissional. Não fica discutindo, não fica discutindo política, gente. Não fica discutindo futebol, não fica discutindo religião. Isso traz prejuízo para o seu escritório. Faça post, vai postando informação. Já falei isso. Quantas vezes eu vejo meus alunos com a logomarca, eu vejo meus alunos com o cachorrinho. Já pensou se eu substituo a minha foto pelo Pepeu aqui? O que ia acontecer? Né? Então põe o seu rosto. As pessoas gostam de olhar no WhatsApp e ver o seu rosto, gostam de olhar. Pode ser a mesma foto para o Instagram, a mesma foto para o WhatsApp, a mesma foto para o Facebook, e faça o LinkedIn. Eu já falei, quem não tem o LinkedIn, faz o LinkedIn, porque o LinkedIn também é um grande network, tá? Eu já fui contratado muitas vezes em razão do LinkedIn. Então pense aí, quais são os benefícios que eu posso trazer para o meu cliente, tá? Primeiro passo, você vai fazer a descrição da sua atuação. Segundo passo, você vai dizer qual é o seu diferencial. Né? A doutora Anitta está dizendo que lembrou do Pepeu. E o terceiro passo, você vai
perguntar para você o que você pode oferecer de melhor para o seu cliente, né? Então, essa é a questão. Então, veja o seguinte. Outra coisa importante. Terceiro ponto. Quem são os seus clientes em potencial? Né? Quem são os seus clientes? Você tem que pensar. Quem são os clientes em potencial? Primeiro, pensar. Pensar não é buscar esses clientes. Pensar é dizer onde que eu vou. A doutora Ana Paula disse que fez o LinkedIn, mas não alimenta. Tem que alimentar, gente. Instagram tem que alimentar, LinkedIn tem que alimentar, Facebook tem que alimentar. Não deixa ali, tá certo, sem alimentar. Porque vocês precisam fazer a rotatividade. Quanto mais tempo, a gente chama, o feedback demora. Quanto mais, se você tiver assim, expressão, gostar de falar, faça um canal no YouTube também. O YouTube também é uma forma de você aparecer. Quem não aparece não é visto. Muito bem, então, outro ponto aí, você vai anotar quem são os meus clientes em potencial. Tá? Quem são os meus clientes em potencial? Ok? Não é para você fazer a captação. Mas os meus clientes em potencial são aqueles que foram vítimas de erro médico? Pergunto, que tipo de erro médico? Porque você tem a cirurgia plástica, erro de diagnóstico, tá? Então você tem que pensar quais são os seus clientes em potencial. Pensa na localização, onde você está. Onde você está. Onde é que está o seu escritório? Por que isso é importante? Porque se você atua, por exemplo, direito do trabalho, direito previdenciário, você precisa ter um escritório de fácil acesso. Se é direito empresarial, direito tributário, direito médico, em que você vai falar, aí com os seus clientes, você não precisa. Por exemplo, como eu atuo na área de direito médico, os médicos e os diretores de hospitais não vêm até no escritório. Eu que vou lá, tá certo? A doutora fez uma pergunta interessante. Ela diz assim, é interessante manter uma página pessoal e uma profissional? Eu tenho um pouco de limitação, sabe por quê? Porque a sua vida é exposta, tá? Às vezes você está na praia, vai tirar uma foto de biquíni, vai postar no seu Facebook pessoal. Será que seu cliente não vai ter acesso a isso? Um dia desse estava um colega advogado, meu aluno, estava de cueca, sentado, deitado no sofá, alguém tirou uma foto, ele postou no Facebook, eu mandei logo uma mensagem, coisa horrorosa, sai daí. Como é que um cliente vai olhar você aí de cueca no sofá, né? E ele vai achar que ele vai te contratar? Gente, infelizmente a nossa vida hoje é totalmente transparente. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você posta no Facebook, tá? Até Facebook, Instagram, tá certo? Então cuidado para você não perder cliente por causa disso. Sofá de cueca é horroroso, tá certo? O cliente vai olhar e dizer, que visão do inferno é essa, né? E se acontecer você postar uma foto de biquíni, por exemplo, né, na verdade pode receber uma cantada aí e causar um constrangimento totalmente desnecessário. Então você que é advogado, você tem, mas esse mundo machista, você tem que ser efetivamente profissional, ok? Muito bem. Então pense no seu escritório. Aqui você tem uma vantagem que eu não tinha. Qual é a vantagem? Você pode ter um escritório virtual. Não sei se vocês já ouviram falar de escritório virtual, tá? Não sei hoje qual é o valor, mas eu acho que de 500, 600 reais, porque o outro erro que eu comentei, que eu foi ter o meu escritório sem cliente. A primeira coisa que eu fiz foi abrir meu escritório sem cliente. Não se abre escritório sem cliente. Depois é que você, né, vai. Eu acho que você pode colocar fotos formais, sim. Está fazendo um curso de pós-graduação no Legale? Tira uma foto. Né? Hoje é online. Tira uma foto, você fazendo pós, e posta para os seus clientes verem que você está se atualizando. Eu estou me atualizando. Então posta lá. Muito bem. Agora vem a parte dolorosa, né? Talvez pessoal apenas para os amigos, tal. Sim, a doutora pode fazer isso. Agora vem a parte dolorosa, que é o que pega um pouco no pé. Quando a gente fala em tudo isso, um planejamento, como fazer a captação do cliente, como buscar o público-alvo, aí eu pergunto para você. Agora quer ver? Deixa eu fazer a pergunta mais dolorosa que a gente tem.
Você tem um valor para investir? Qual será o valor desse investimento? É doloroso ou não é? Você já pensou quanto que você vai investir financeiramente em publicidade? Alguém investe em publicidade aqui? Alguém investe em publicidade? Quero que vocês me falem aí se vocês investem em publicidade no seu escritório. Se você tem, por exemplo, uma agência que te dá todo o respaldo, dói, não dói, doutora? Dói porque quer gente mais dura, recém-formada, que é advogado autônomo. Ó, a doutora Zuleika está aqui do meu lado, está aqui junto comigo na live. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Para você não achar que a vida de advogado iniciante é fácil. Nós quase perdemos esse nosso apartamento aqui por causa de dívida e eu tive o meu carro com busca e apreensão, tá certo? Eu estou dizendo isso para você não achar que é... Não, porque você consegue sim, você vai precisar deixar um dinheiro para você fazer o investimento. Professor, eu não tenho dinheiro para investir. Como é que faz? Você vai... o doutor está falando de investimento cerca de R$800 por mês. É o que, às vezes, umas agências... 800, 1.000, 1.500, né? Então, é interessante que você... Sabe por quê, gente? Por que é importante isso? Professor, eu faço curso para saber como faz captação de cliente, biriri, barará. Eu sei que eu tenho que fazer postar, eu sei... Mas a gente não é profissional. A gente precisa de pessoas que nos ajudam. Aí é a questão, o dinheiro. Falta o dinheiro. Então, se eu for dar, já que você não tem o dinheiro, que dói, você vai precisar de um dinheiro para investir em publicidade, você vai começar a fazer esse trabalho de formiguinha que eu estou falando. Existem alguns cursos que falam sobre o Google Ads, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que são palavras-chave que você vai colocando, tá certo? No Google, e que as pessoas vão fazendo busca e vão encontrando você. Tem que ter um site. Vocês têm site? Falem aí para mim se vocês têm site. Estou falando de questões que é o mínimo que você vai poder... quem é que tem site aí, né? No Google? Tem site aí que se a pessoa digitar lá, por exemplo, direito do trabalho, direito médico, você já... Então você tem que fazer com o Google Ads. Tem umas fórmulas que quem sabe é o pessoal que me dá assessoria, né? Que sabe. Então quem não tem precisa, Google Ads, que chama, ADDS, tá? Por quê? Porque você tem que aparecer. As pessoas só te contratam para você aparecer. Volto, tá certo? Não adianta você continuar fazendo isso. Hoje eu, por exemplo, não posso fazer. Por quê? A quantidade de trabalho não me permite, mas isso tudo tem um custo. Então isso que nós estamos discutindo aqui, tá certo? Eu tenho que fazer o site. Gente, quem não tem site tem que fazer o site. Tem que fazer. O mais rápido possível, tem que fazer o site. Tá certo? Muito bem. E aí, eu não vou conseguir terminar isso aqui hoje, tá? Porque eu tenho... senão vai derrubar, tá certo? Como vencer a guerra dos honorários? Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar mais 5 minutinhos, acho que quinta-feira, pra gente não perder na quinta, como é que tá? Tudo bem? Olha, quinta-feira agora, às 20 horas, anotem aí, quinta-feira às 20 horas, eu vou continuar, porque eu não falei quais foram quais foram os problemas, né, os erros que eu cometi. Então, na quinta-feira, a gente vai fazer mais uma aula, vai ser a segunda aula. Então, já aproveita e já diz assim, professor, vai ter curso? Tá, tô dando curso, gratuitamente para vocês. Vocês sabem que o meu métier é pós-graduação. Então, e claro, ajudar meus alunos. Então, na quinta-feira, às 20 horas, eu vou continuar essa live. Então, pra gente... aí você vai colocar o seguinte, aí. Então nós falamos sobre como elaborar o meu plano de negócio, que eu quero repetir. Você vai fazer a descrição da sua atuação na área jurídica. Segundo, qual é o seu diferencial? Qual é o seu diferencial? Tá? Para fazer logo não precisa registrar na OAB, tá, gente?
A não ser que seja... Não, para fazer logo não precisa. Sociedade. Só se for sociedade, aquelas coisas e tal, se você tiver sociedade na advocacia, precisa. Mas a logo não, eu fiz a minha, não tem problema. Então, descrição da sua atuação na área jurídica e o seu diferencial. O seu diferencial, tá certo? Fazendo a pergunta, por que que um cliente me contrataria? Por que que um cliente me contrataria? Segundo, quais são os principais benefícios que você traz para o seu cliente? Eu estou invertendo aí, por enquanto. Quais são os principais benefícios que o seu cliente, tá? Que você vai trazer para o seu cliente. Terceiro, anota aí. Quem são os seus clientes? Põe aí. A gente até pode depois discutir isso na aula de quinta-feira. Veja o seu escritório. O seu escritório é de fácil acesso? Ou de repente você não tem... como eu não tinha dinheiro, que eu caí na besteira de... Quase que eu quebrei, quase que eu perdi meu apartamento, perdi... O meu carro foi busca e apreensão. O oficial de justiça chegou lá e... Eu e a doutora Zuleika voltamos a pé para casa. Eu digo isso para dizer para vocês que o começo é difícil. Não deixe ser... Não se engane. É muito difícil. É muito difícil. Tá? Então é muito difícil. Eu estou dizendo para você o que eu passei. Você vai dizer, bom, professor, mas a gente consegue sim. Aí eu fui aprendendo, por isso que na próxima aula eu vou falar quais foram os erros que eu cometi, para você não cometer, e você já ir acertando. Você já pode trocar a foto, quem tem foto aí, já vai trocar, tá certo. Então, localização, anote aí, localização. Doutora Poliana, isso está dizendo que não tem físico. De repente, você ter um escritório virtual é a melhor coisa do que você ter um escritório físico e gastar, principalmente em época de pandemia, que eu acho que daqui para frente, dificilmente você vai precisar ter um ou outro escritório físico. E não precisa de escritório grande, hein? Eu tinha essa noção. Quanto maior o meu escritório, besteira. Depois eu vou trocar algumas ideias de um dos erros que eu cometi. Onde é que será o meu escritório? Se você não tem, veja se você vale a pena. Se não valer, continua com o virtual. Boa coisa, tá? Como você não falou, e aí se pense que futuramente você vai precisar fazer um investimento no seu escritório para publicidade. Então, para a próxima aula, o que a gente vai discutir então? Já vou deixar aqui. Eu vou trabalhar com vocês a segmentação de negócio, tá? Muito bem. Vou trabalhar com vocês os principais erros que eu cometi quando iniciei o meu escritório. Então a gente vai discutir isso. E vou falar da precificação, então, dos honorários, porque vocês têm realmente grande dificuldade em razão de estabelecer aí os honorários, tá certo? Então é importante. Eu vou fazer o seguinte, então. Como a gente não está numa sala de aula, eu vou deixar para vocês amanhã, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses passos que nós discutimos aqui, do planejamento, e vou fazer um post para vocês. Aí eu vou deixar aí no Instagram um post com os pontos principais do que nós trabalhamos hoje. Aí você pode anotar. Você pode anotar aí, tá certo? Eu tenho certeza que a gente vai trocando algumas ideias e a gente vai fazendo um plano. Então já pensa no seu planejamento estratégico, tá certo? E aí a gente vai discutindo isso na quinta-feira, tá certo? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, muito obrigado. Quem não é meu aluno, não é minha aluna, muito obrigado aí pela sua participação. Um beijo grande. Se você teve alguma dúvida, manda no direct, porque quando eu for colocar, ele zera tudo, então eu não consigo ver se tiver dúvida. Então, se você você quer uma informação, alguma coisa, manda no comentário ou no direct, e eu vou respondendo para vocês. Beijo grande, beijo no coração de todos vocês. Espero, então nós temos um compromisso, tá certo? Na quinta-feira, às 20 horas aqui. Quinta-feira, às 20 horas. Tchau, beijos.